Bom dia. Bom dia, pessoal. Tô com uma alergia aqui. Esse período da manhã é complicado pra mim, ainda mais essa época do ano. Bom dia, bom dia. Se eu ficar fungando, ninguém repara não, hein? Hoje falaremos aquilo que a gente precisa para começar, né, empreender da nossa casa, começar no negócio das tábuas. Então a gente vai ter um bate-papo bem importante para eu trazer algumas coisas que são fundamentais antes da gente começar. Seja muito bem-vinda, Júlia. Primeira vez por aqui. Quem já tá aqui há mais tempo, quem tá chegando pela primeira vez, vão me contando. Me falem aqui, gente. Quem é novo por aqui, que tá inscrito já na jornada? Bom dia, Vivi. Bom, gente, vou esperar um pouquinho até todo mundo entrar, né? Que a gente acabou de iniciar. Mas é isso, quem tá chegando por aqui, a gente vai ter nossa jornada na semana que vem, então quem não tiver inscrito ainda se inscreve lá. Esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje é muito importante antes das aulas, então eu quero que vocês tenham consciência de algumas coisas, né, que a gente vai conversar. A Cris é a primeira vez também, Juazeiro, Bahia, prazer, seja muito bem-vinda. A Ionara também, seja muito bem-vinda, gente. Aqui a gente sempre tem muito material gratuito, muitas lives. Normalmente o dia das nossas aulas gratuitas são todas as terças às 20 horas. Mas essa semana, por conta do evento que vai começar na semana que vem, a gente está tendo esse encontro 2 vezes por semana para que a gente possa ter uma proximidade, se conhecer mais antes do evento. Bom dia, Vanessa de Bauru. Bom, gente, vamos lá então, vamos começar a conversar. Quem quiser ir me falando aqui o que eu queria saber de vocês. Eu queria saber quem já trabalha na área de tábuas e quer se especializar mais e quem atualmente exerce alguma outra função e tá pensando em mudar e começar um negócio novo. Então eu queria muito saber de vocês para poder direcionar direitinho a nossa conversa hoje. Então, enquanto eu vou falando, vão me mandando aqui nos comentários qual é a atual circunstância de vocês hoje. Vocês já trabalham de CLT, vocês estão sem trabalho e querem começar uma coisa nova, já trabalham e querem se aprimorar. Então vão me mandando isso aqui que daí a gente vai aprofundando o assunto, tá? Então, gente, uma das coisas que são muito importantes, assim, pra gente começar nesse negócio de tábuas, que é uma coisa muito positiva, é que normalmente quando a gente vai começar um negócio, né, a gente tem muitos medos, a gente tem aquele medo de fracassar, medo do processo, né? Então muitas vezes a gente tem muita vontade, mas na hora da gente colocar aquilo em prática, o medo nos pega muito, né? E evita com que a gente evolua, com que a gente vá atrás dos nossos sonhos. Então, esse medo, ele normalmente, assim, ele tá atrelado ao medo de fracassar, né? Então, é um sentimento que eu acho que qualquer pessoa, mesmo que você vá iniciar, que você já trabalhe, é o medo, é um sentimento que domina as pessoas. E quando a gente vai lá na raiz desse medo, entender o porquê que a gente tem esse sentimento, ele normalmente é um medo de você talvez ter que fazer um investimento muito alto e perder esse dinheiro, né? Medo de você não conseguir dar conta, de ser algo muito difícil para você. Então, isso é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Você trabalhar com tábuas é algo muito interessante. Por quê? Porque é um negócio, se você for comparar com outros negócios, se você for comparar com qualquer empreendimento que você vai começar, ele é um negócio que realmente você não precisa ter muito dinheiro para investir. Então, se você quiser começar da cozinha da sua casa, que é o meu objetivo aqui com vocês, que é que nem eu tô aqui, você consegue tranquilamente começar.
Então, hoje em dia, quando às vezes a gente quer ser dona do nosso tempo, dona do nosso negócio, mas quando a gente vai pensar em tudo aquilo que a gente precisa investir financeiramente para começar, muitas vezes nos desmotiva, porque a gente pensa assim, para eu ter um negócio, eu preciso ter uma cozinha, eu tô falando na área da alimentação, né? Eu preciso ter uma cozinha super equipada, eu preciso alugar uma cozinha fora da minha casa, eu preciso investir em estoque muito alto. Então, tudo isso vai aumentando o seu medo, né? O seu medo de fracassar, o seu medo de perder. Então, eu acho que isso é uma das coisas que acaba paralisando muitas pessoas antes de começar a empreender. Então, o legal de você trabalhar com as tábuas é que você não precisa de nada desse tipo de investimento. Você consegue fazer isso da cozinha da sua casa com itens básicos que você tem já no seu dia a dia. Então, se você tiver uma tábua de cortar, uma faca, uma balança, porque a balança é essencial e é muito baratinha, com 20 e 25 reais você compra uma balança, porque ela é importante para a gente estar pesando os nossos insumos, né? Então, ter uma geladeira, uma prateleira na sua cozinha já é mais do que o suficiente para você iniciar. E se você for pensar que negócio que você vai investir ali, o mínimo, ou às vezes nem vai precisar investir, porque você já vai ter todos os itens na sua casa e vai começar a conseguir faturar logo, sem esses grandes investimentos, né? Então, Malu, mas o que eu preciso investir de utensílios, de ingredientes, de estoque? Vai depender muito do que você está disposta a investir. Se você quiser investir em estoque, o céu é o limite. Você pode investir, você pode começar com 1 milhão de tábuas, 1 milhão de bandejas, adesivos, tudo aquilo personalizado. Mas isso não é o pontapé inicial que você precisa necessariamente. Então, se você quiser começar com o que você pode comprar naquele momento, você vai conseguir fazer. Por exemplo, eu quero começar, quero sentir como vai ser. Você compra uma que outra caixa, compra umas 2, 3 opções de bandeja, de caixa, de tábua, o que você quiser. Você compra um pacotinho ali de 10 potinhos, sabe? Com uma bandeja, um papel manteiga e um potinho para pastinha, para o que for para salada de fruta, você já começa as suas montagens. Então é um investimento muito baixo. Aí vai depender se você quiser usar um material mais simples, como craft, se você quiser usar um MDF ou uma madeira pinos, vai depender muito daquilo que você quer, né? Aquilo que você realmente quer começar. Então, quando você pensa num negócio, de qualquer outro negócio, você precisa de muita coisa. E as tábuas, elas chegaram para mudar esse cenário, né? Para realmente você conseguir fazer isso na cozinha da sua casa. Então, quando a gente pensa em investimento baixo e em estoque e também em itens que você possa usar na sua cozinha, você pode começar e esse medo pode ficar de lado. Por que não começar, né? Você vai ter medo de quê? Se você não tem muito a perder. Então a gente sempre tem que refletir assim, como tá a minha vida hoje? Eu tô feliz fazendo o que eu faço? Sabe? Eu peço muito para que vocês reflitam. O que vocês querem para vocês? Como está a vida de vocês? Vocês acordam na segunda-feira feliz, animada com a vida de vocês, com aquilo que vocês fazem? Porque isso, gente, é assim, o principal para a gente ter sucesso na nossa vida profissional é a gente estar feliz fazendo aquilo que a gente ama, né? No momento que a gente não se sente motivado a estar ali, fica muito mais pesado, a gente não faz aquilo ali com tanto amor como a gente faria se a gente amasse o que a gente faz. Então, uma das coisas principais é vocês deixarem esse medo um pouquinho de lado. Gente, meu nariz tá coçando muito da alergia, vocês não têm noção. É deixar de lado esse medo. Vocês vão investir em um negócio novo, que é o mundo das tábuas, que ele é muito recente, né? Para quem não sabe, as tábuas, elas evoluíram muito. A gente tinha aquelas antigas tábuas de frios, que eram tábuas muito mais simples, né? Onde só levavam os frios. E também aqueles cafés da manhã, que existia muito antigamente. E com o passar dos anos, eles ganharam essa roupagem toda diferente. E hoje em dia tá muito legal. Então, evoluiu, tá uma coisa muito mais bonita, com muito mais contrastes, né?
e é um mercado muito novo. Então, se você for pensar hoje em dia numa confeitaria, por exemplo, quantos anos que já existe a confeitaria, né? Quantas concorrentes a gente tem ao lado do nosso negócio, ao lado da nossa casa? É muita gente trabalhando com isso, é muita gente falando sobre isso. E aí, quando você vai pensar em tábuas, é um mercado tão pequeno, tão baby ainda. O mercado de tábuas no Brasil, ele começou verdadeiramente no formato que a gente está trabalhando hoje, tem 2 anos. Então, é muito pouca concorrência. E a concorrência que tem são pessoas pouco qualificadas, tá? Então, são pessoas que acham que às vezes você olhar uma foto na internet, você vai conseguir fazer as montagens e ter sucesso no seu negócio. É muito difícil, gente, porque quando a gente começa, a gente acha que é muito tranquilo fazer tudo isso sozinho. Mas quando a gente entende que pra gente chegar no sucesso muito mais cedo, se a gente tiver ao lado de alguém para nos ensinar muito mais fácil, isso acaba facilitando todos os processos, né? Porque é alguém que já passou por todos os erros, que tá ali te ensinando, olha, não faça isso, não faça aquilo, né? E uma coisa, assim, essencial que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é assim, o que eu preciso para começar a trabalhar? Começar. Então, nada melhor do que você ouvir isso. O que eu preciso para começar? Começar. Por quê, gente? Porque eu vejo muita gente que vai assistir ali a jornada, vai assistir as aulas online, vai se interessar por aquilo, mas não vai aplicar o que está sendo ensinado ali. Então, não adianta nada vocês participarem da jornada se vocês não estiverem dispostos a começar. Então, a primeira coisa que eu vou dar de lição para vocês, assistam a jornada, escrevam tudo aquilo que vocês vão aprender, coloquem em prática. A gente vai ter aula aí, 4 dias de aula, né, às 20 horas, vai ser começar na segunda até quinta-feira, então vão ser 4 encontros às 20 horas. E apliquem essas técnicas. Então, vocês vão aprender num dia, no outro dia, durante o dia, já comecem a aplicar. Porque vocês vão sentir o que isso vai causar em vocês, se vocês vão gostar, se vocês não vão gostar. Então, o maior problema das pessoas é querer mudar ali de vida, é querer mudar a sua rotina, né? Querer começar algo novo, mas quando vai fazer, não começa. Então, o primeiro passo de começar é começar, né? Então, muitas vezes a gente quer estar completamente pronto para começar um novo negócio. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, tá me faltando isso. E a gente fica se escondendo atrás de desculpas e procrastinando de começar. E isso nos prejudica para conquistar o que a gente quer. Então, gente, o maior problema de todas as pessoas é o medo e é a procrastinação, é ficar esperando o momento perfeito para começar, é esperar ter todos os materiais para começar. Se você não tiver uma tábua aí para você reproduzir as montagens, uma tábua para venda, eu digo, com certeza você tem uma tábua, você tem um prato, até mesmo um prato de louça para você fazer o treinamento aí na sua casa. Então, só comecem. Com isso, vocês já vão estar à frente de muita gente que quer mudar de vida, mas que não tem atitude. Então, para eu contar um pouquinho da minha história para vocês, para quem não sabe, eu já estou há mais de 10 anos no mercado de gastronomia. Eu estou no meu 3º negócio de sucesso na gastronomia, tá? Então, eu já tive... Esse é o 3º negócio que eu tenho. Então, eu posso falar para vocês melhor do que qualquer pessoa. Eu comecei já 3 negócios nesse ramo, todos com muito sucesso, graças a Deus. E eu passei por todos os processos. O processo de medo, o processo de começar algo novo, o processo de captar clientes, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Para quem tá aqui a primeira vez, mas eu sou gaúcha. E eu estou aqui no Rio exatamente o tempo que eu comecei nesse mercado da gastronomia. E eu vim embora sem conhecer ninguém. A minha família toda é lá do Sul. Eu vim embora porque eu casei com um carioca, né? Então eu não conhecia ninguém, eu não tive padrinho, eu não tive o QI de indicação. Eu tive que começar todo o processo sozinha. Por isso que eu já sei o passo a passo que vocês precisam para começar a atingir esse público. Aí é muito fácil, às vezes, você fazer apenas um negócio e aí você fala, é assim.
Mas eu, além de ter começado eu comecei 3 negócios que tiveram muito sucesso. Então, nos 3 negócios eu apliquei as mesmas fórmulas e eu consegui atingir muitos clientes, muito público. Então, eu lembro que quando eu comecei lá no início, eu queria alguma coisa que me trouxesse um retorno rápido, né? Então, eu resolvi investir em marmitinha. Eu não era conhecida, né? Então, tava ali na faculdade, recém-formada. Pensei, eu preciso de alguma coisa rápida e que me traga um retorno, né? Aí pensei, por que não fazer uma marmitinha fit? Que é uma coisa que sempre eu gostei de fazer, comida saudável. Era uma coisa com um ticket baixo, né? Então, você consegue vender com mais facilidade. E enfrentei ali, comecei, fiz o boca a boca, comecei a oferecer meu produto e tive muito sucesso. Então, rapidinho, eu já estava com uma lista de clientes semanais muito grande. Por quê? Porque eu fiz tudo certinho. Eu deixei o meu medo de lado e apliquei o que eu precisava aplicar e tive sucesso. Mas aí, o que começou a acontecer? O meu objetivo não era ficar nas marmitinhas. O meu objetivo, desde lá da faculdade, era trabalhar com eventos. Então, eu nunca quis trabalhar em restaurante, eu nunca quis montar um restaurante. O meu objetivo claramente era trabalhar com eventos. Os eventos, eles sempre me atraíram muito. Por quê? Porque era algo dinâmico, é algo que não tem rotina, você tá sempre fazendo uma coisa diferente. Então, sempre me atraiu demais. Então, com isso, eu fui migrando aos poucos para os eventos. E não é uma coisa fácil, porque eu fazia eventos de um padrão mais elevado, não era comida simples, era uma comida de chefe mesmo. Então não é fácil você vender isso, porque para você fazer um evento, você cobra muito caro por isso, né? Porque os itens são muito caros. Então, para você atender várias pessoas, você tem aí um investimento muito alto. E aí eu fui fazendo um evento e eu lembro exatamente o primeiro evento que eu fiz, que eu nunca esqueci. Então eu fui contratada, meu primeiro evento foi por uma pessoa conhecida, porque normalmente é assim, né? Quem assistiu a minha live de quinta passada, eu falei sobre isso. Como conquistar os primeiros clientes. Quem não assistiu, ela tá ainda disponível. E eu falei muito sobre isso, que os primeiros clientes são os clientes, normalmente são as pessoas que nos conhecem. E é assim que aconteceu comigo quando eu comecei nos eventos. Então, o meu primeiro cliente foi uma pessoa que eu conhecia, e era uma pessoa com alto poder aquisitivo, morava em Ipanema, num apartamento super bacana. E a pessoa me convidou para um evento, era um jantar para 10 pessoas. E eu nunca tinha feito um evento sozinha, né? Eu já tinha trabalhado para outras pessoas, mas eu não tinha muita noção de logística, né? Aí o que eu fiz? Eu lembro que o evento era de noite, eu totalmente crua. O que eu podia ter falado para ele? Olha, fulaninho, não vou fazer o teu evento. Por quê? Porque eu poderia ter ouvido o meu medo naquele momento, né? Poderia, eu tenho medo, eu nunca fiz. Isso é o que eu mais vejo acontecer hoje em dia, as pessoas deixando de fazer coisas porque tem medo. Já aconteceu com vocês? Se aconteceu, me contem aqui. Vocês já deixaram de fazer algo que vocês gostariam muito de fazer por ter medo de fazer aquilo? Tenho certeza que isso é uma coisa que passa aí na vida de vocês. E foi o que aconteceu comigo. Mas a diferença de quem sente medo e paralisa, de quem vai atrás e inicia, é que eu tomei uma atitude. Então, ao invés de eu deixar o medo me paralisar, eu resolvi ir por cima desse medo. Por quê, gente? Porque você só vai conseguir ter sucesso se você vencer obstáculo por obstáculo. E o maior dos nossos obstáculos é o medo. É o medo da gente mesmo, é o medo de fracassar, é o medo de não dar certo, é o medo de decepcionar as pessoas que estão acreditando na gente. Então, pensei naquele momento, por que eu já tenho a minha vida ali, eu já tenho não, então por que não ir? E eu tava com uma grande responsabilidade. Imagina você ser contratado por uma pessoa que tá pagando super bem pra você, uma pessoa que vai nos melhores restaurantes do mundo, que era um cliente super exigente. Eu poderia não ter ido, mas eu resolvi ir. Aí o que eu fiz, gente? Eu não tinha logística, eu não sabia, não tinha ideia do que fazer. Eu fui com todos os ingredientes para casa do cliente de manhã cedo. Eu lembro que eu cheguei lá 9 horas da manhã e o evento era só de noite. Eu passei o dia inteiro naquela cozinha,
fazendo todo o pré-preparo para o evento. Não sabia, não tinha noção que você podia levar as coisas já preparadas, já prontas, só finalizar na hora, né? Cheguei eu lá com sacola de mercado, compras de mercado, foi o dia inteiro trabalhando lá na casa do cliente, fazendo a maior bagunça, a maior sujeira, morrendo de ansiedade, tremendo, porque é assim que é. Porque uma coisa é você começar um negócio na sua casa, montando as suas tábuas, você não tá lá na casa do cliente. É muito mais fácil. Você pode errar, você pode fazer várias coisas, que não vai ter problema, não vai ter risco. Agora imagina você lá na casa do cliente montando tudo, 10 pessoas esperando ali ansiosamente pelo seu cardápio. E assim, era um menu, a gente tinha um coquetel inicial com entradinhas, né? Aí depois a gente tinha entrada, tinha 2 pratos principais e tinha sobremesa. Mas deu tudo certo. E para piorar ainda, o cliente quis risoto, que é uma coisa que demora para ser feita. Então tu tem que ter todo o time ali de fazer no tempo certo. Acabou o evento, foi um sucesso. Hoje em dia, eu olhando com os olhos da profissional que eu sou, eu sei que não é nem perto do padrão que eu tenho hoje em dia. Mas se eu tivesse focado apenas em ir no momento perfeito, eu nunca teria começado. Por isso que eu quero trazer esse assunto para vocês. E aí eu comecei, eu só fui ter um segundo cliente 3 meses depois do primeiro evento que eu fiz. Vocês já pensaram se eu tivesse me desmotivado nesse momento? Eu não teria chegado onde eu cheguei hoje em dia. E a gente tem muito essa sensação de não ter paciência, de achar que a gente vai começar um negócio e que amanhã a nossa agenda tá cheia. Mas a gente esquece que tudo é um processo, que todo mundo começa, né, de uma forma. Quem falar que começa com agenda cheia, gente, tá mentindo pra vocês. Nenhuma profissão isso acontece, nem médico, que é uma profissão super requisitada, que as pessoas acham muito legal. Um médico recém-formado, ele normalmente vai trabalhar em plantão. Por que ele trabalha em plantão? Porque ele não tem cliente o suficiente para abrir o consultório deles. Tem muito médico, gente, que fica durante muitos anos trabalhando em clínica de outras pessoas, alugando um consultório, e só vai conseguir conquistar a sua clínica, o seu consultório, depois de muitos anos trabalhando como médico. E aí a gente pensa, por que eu, como empreendedora, que começo ali da minha casa, vou, no dia seguinte que eu comecei a fazer as montagens, ter uma agenda lotada de gente me esperando? E aí você não entende que é um processo, né? Então muita gente, às vezes, não começa por medo de empreender e outras desistem no meio do caminho por não ter paciência de esperar os processos acontecerem. Então, é exatamente isso que eu queria conversar com vocês. Mostrar, sabe, que foi um processo. Então, eu comecei com os eventos, eu demorei 3 meses para ter um segundo cliente. Depois, esse tempo foi diminuindo. E daqui a pouco, passou 1 ano de eventos, eu já tinha tido evento todo final de semana, e às vezes mais de um evento por dia. E se eu não tivesse tido aquela paciência no início, eu nunca teria chegado no sucesso que eu tive. E aí, gente, eu comecei a atender jogadores de futebol, artista, ator, atriz. Eu já trabalhei com muita gente famosa. Ainda trabalho, porque eles compram tábua, compram cesta de mim. Mas como eu consegui atingir esses clientes, assim, sem conhecer ninguém, com determinação, fazendo o meu trabalho bem feito? Então, aprendi com os meus erros, fui evoluindo. E é isso, gente. A gente tem que fazer... Quando a gente tem um cliente, dê o melhor para aquele cliente. Às vezes a gente fica pensando só em números, né? Eu quero... Só pensa no dinheiro e não pensa no processo. Você esquece que você está lidando com seres humanos, com pessoas. E aí você deixa a desejar ali onde você não pode deixar a desejar, que é no que você está entregando para o seu cliente. Eu sempre tive muito claro, eu vou dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Porque é assim que eu vou plantar a minha sementinha em cada cliente que eu vou fazer. E aí hoje eu separei algumas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês das minhas primeiras montagens de tábuas. Por que eu quero trazer isso? Para vocês verem que a primeira tábua que vocês forem montar não vai ser a melhor da vida e provavelmente vai ser a pior.
Aí vocês vão assistir a jornada, que vai começar na segunda, vocês vão ver, vai ter aula de café da manhã, vai ter aula de tábuas de frios, e aí vocês vão colocar em prática essa montagem. Aí vocês vão achar horrível, eu não levo jeito pra isso. E vai estar errado, por quê? Porque provavelmente vai ser a tábua mais feia que vocês vão montar. A nossa primeira, a nossa segunda são as mais feias. Não adianta, gente. Quem falar o contrário tá mentindo. É um processo de evolução. Quanto mais a gente montar a tábua, melhor a gente vai ficar. E se a gente tiver ali uma capacitação, uma pessoa ensinando pra gente as técnicas, os contrastes, a forma certa de fazer isso, cada vez vai ficar melhor. Então, eu vou mostrar as primeiras montagens que eu olho, eu acho o ó, mas é para mostrar para vocês como existe um processo de evolução. Então, vou mostrar aqui, vou separar aqui as fotos para que vocês possam ver. Aqui, gente, basicamente, tá? Vocês podem olhar aqui e não achar o pior do mundo. Mas assim, eu com a experiência que eu tenho hoje em dia, isso era um café da manhã. Eu olho, não tem sentido nenhum. 2 baguetes gigantescas no meio da tábua, que você vê que não tem uma harmonia, né? 2 bolos, 2 pedaços de bolo dentro de uma forminha de muffin, que não tem sentido nenhum. O salaminho aí, ele tá num espetinho, né? Não acho bonito com o pensamento que eu tenho hoje. Aí a gente tem um queijo semiduro aqui no cantinho, do lado da baguete, que não tem sentido esse queijo estar inteiro para um café da manhã, né? Então, hoje em dia, a técnica que eu imagino para isso é completamente diferente. E vocês olham para ela e olham para as minhas montagens de hoje em dia, você vai ver que tem um processo de evolução muito grande. E eu era uma pessoa que eu já tinha experiência na gastronomia. E mesmo com experiência na cozinha, eu comecei algo novo, né? E não saiu das minhas melhores montagens. Então, tenham paciência com vocês. É um processo, né? Vou botar outra fotinha aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, uma tábua de frios. Olha a quantidade de peitos de peru que tinha nessa tábua, né? Os peitos de peru tudo rasgadinho. O queijo tá legal com a geleia em cima, mas eu hoje em dia já não aconselho mais a usar essa geleia. Então, quando eu olho pra ela, eu vejo muita coisa feia, sem técnica, sabe? E aí, muitas vezes, vocês ficam se exigindo e acham que vocês vão começar montando a melhor tábua da vida de vocês. Isso aqui que eu fazia era sem conhecimento nenhum. Porque quando eu comecei a fazer tábuas de frios, que foram as primeiras que eu comecei, ninguém fazia. Eu comecei com as minhas primeiras montagens em 2018. Ninguém sabia o que era glazing table, glazing food, tá? Então, o que eu fazia? Eu me inspirava em montagens que eu via lá fora, mas eu não tinha noção nenhuma de técnica, né? Eu me aventurava sozinha. Não existia curso, eu não entendia de quantidade. Então, eu ia colocando coisas completamente desproporcionais, tá? Aí, vamos ver o que mais eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se isso aqui vai conseguir aparecer. Ah, consegui. Olha essa montagem. Não é uma montagem feia, tá? Mas vejam essa bandeja trabalhada. Eu não gosto. E eu ensino isso lá no meu curso. Por quê? Porque eu tô usando uma bandeja aqui que ela tá chamando mais atenção do que os itens que estão dentro da minha bandeja, né? Essa aqui era um café da manhã. Ele não tá feio. Mas o que me grita nessa montagem são essa bandeja. Então, hoje em dia, eu sempre falo com as minhas alunas, pensem na bandeja de vocês como uma tela em branco. Ela não pode chamar atenção. Ela tem que ser, quando a gente é artista plástico lá, que a gente vai fazer uma pintura numa tela. A tela é toda branca, né? Toda simples, branca. Se você colocar ali uma tela cheia de detalhes, não é a sua pintura que vai chamar atenção, né? Não é a sua arte que vai chamar atenção. O que vai chamar atenção ali vai ser a sua tela. E não é isso que a gente quer. Nós que trabalhamos com tábuas de frios, nós somos artistas. Eu sempre falo, gente, quem trabalha com comida é artista, né? Por quê? Porque a gente pega uma tela em branco e desenvolve ali dentro dela. Faz essa montagem. Então, vejam a diferença, né, dos detalhes.
Hoje em dia eu também vejo esse tipo de potinho que eu usava, eu também não gosto mais, tá? Por diversas coisas que eu vou falar pra vocês lá na jornada. Na primeira aula da jornada a gente vai conversar sobre isso, sobre os itens, tá? Aí aqui, ó, tem uma outra montagem. Essa montagem aqui é uma montagem que também não tá feia, mas ela é uma montagem que não tem contraste de cor. Vejam como é importante a gente entender das técnicas. Então, não é só a gente olhar um exemplo e sair montando. A gente tem que entender o que está por trás daquilo, a teoria daquilo. Porque assim, se a gente só copiar dos outros, a gente nunca vai conseguir desenvolver a nossa criatividade para fazer todas as nossas montagens. E eu tenho certeza que vocês não querem ser uma pessoa comparada àquela que copia dos outros. Claro que você pode se inspirar, mas é muito importante que você também saiba criar as suas criações. Porque é isso que vai te diferenciar no mercado. E como você consegue desenvolver sua criatividade? A criatividade, gente, ela é uma coisa que a gente consegue desenvolver. Não é, eu não sou uma pessoa criativa. Você desenvolve, gente, você começa a desenvolver essas coisas estudando. Então, talvez se eu não estudasse, eu não ia fazer metade das coisas. Todos os dias eu estudo alguma coisa para melhorar como profissional. Então, aí é totalmente falta de técnica. Toda tábua parece ser igual. Então, o que acaba acontecendo? Por mais que eu use somente ingredientes gostosos, de qualidade, quando eu for tirar uma foto e eu publicar no meu Instagram, ela não vai chamar atenção. E hoje em dia, pra gente vender, a gente precisa ter fotos bonitas e montagens com técnica. E essa técnica, gente, vocês vão aprender muita coisa lá na jornada. Então, pra quem tá aqui, né, eu comecei falando lá no início e não estava presente, a gente vai ter a nossa jornada Tábuas de Sucesso, que vai começar segunda-feira, na próxima segunda, dia 19, e vai até o dia 22, na quinta-feira. Vai ser todos os dias de noite, às 20 horas, e só vai receber o link das aulas, não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser por outra plataforma, e para você ter acesso ao link, você tem que estar nos grupos de WhatsApp, lá vão ter todas as informações. E nesses grupos eu tô conversando todos os dias com a galera que tá lá, tá? Hoje vão receber um áudio especial para quem estiver lá, vai ter material complementar, vai poder acessar o link das aulas, então tem que estar lá. Para vocês entrarem nos grupos, vocês têm que clicar no link da bio, tá? Que tá tudo direitinho lá, e se cadastrar. Vocês entrando nesse evento, vocês já vão aprender muita coisa, tá? Vocês vão aprender esses itens iniciais que vocês precisam para começar. Vocês vão aprender um pouco sobre esses contrastes que eu tô conversando com vocês de cor, né? As embalagens bonitas pra gente usar. Vamos fazer uma montagem. No primeiro dia vai ser café da manhã, no segundo dia vai ser tábuas de frios. Então, vocês vão ter aí uma base muito boa para começar. Tá, gente? Vamos ter aula de precificação e dessa vez eu vou ensinar vocês a precificarem uma montagem de café da manhã, que eu normalmente ensino tábuas de frios, então é a primeira vez que eu vou ensinar a precificar uma cesta de café da manhã. Então não percam, tá, gente? Você já tem o valor do curso? Gente, então, sobre o curso. Na quinta-feira a gente vai abrir inscrições para o curso, mas eu quero muito que vocês se foquem agora na jornada para vocês saberem se vão gostar da minha forma de ensinar, se vocês vão gostar da minha metodologia, se vocês vão sentir vontade de entrar. E aí na quinta-feira a gente vai abrir as inscrições do curso, mas eu vou explicar tudo para vocês lá na jornada, tá? Então quem estiver lá vai ficar sabendo de tudo. Não deixem de se inscrever, beleza? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, tá? Mostrei aqui como eu comecei, como eram minhas montagens sem técnica, sem conhecimento. Ali você tinha uma quantidade excessiva de ingredientes, você tinha... eu montava as coisas sem saber a quantidade certa, eu usava itens que não agregavam valor para as minhas montagens, então eu não conseguia me posicionar da forma que eu queria, né, para vender produtos de maior ticket, mas isso também a gente vai aprender na quarta aula da jornada, tá? Sobre posicionamento, sobre produtos de alto ticket. Então essa jornada promete porque ela tá muito completa. Hoje eu só queria trazer para vocês realmente essa informação de como começar, né?
Então vocês têm que entender o processo por trás de empreender. O porquê a gente sente esse medo. O medo está muito atrelado ao risco que a gente vai ter no negócio. E o negócio de tábuas é um negócio que você não tem risco para começar. Você vai começar com o que você já tem da sua casa, né? Então, era essa reflexão que eu queria. Reflitam sobre o medo. Qual é o que está por trás do medo de vocês de começar? É o financeiro? É o medo de fracasso? Então, fiquem tranquilas, porque o risco de vocês é praticamente zero. Vocês vão começar com o que vocês têm. Outra coisa que eu queria falar sobre começar é isso. Fica a reflexão. Para começar, comecem, tá? Coloquem aquilo que vocês estão aprendendo em prática. Não deixem para depois. Não esperem a oportunidade perfeita para começar. Porque ela pode nunca chegar. E aí você vai cada vez mais ficar olhando as outras pessoas conquistando seus sonhos, conquistando as suas coisas e você ficando para trás de todo mundo. Porque eu já passei por isso. Eu sei o que significa, sabe? Você assistir ali, Instagram hoje em dia é uma ferramenta que as pessoas só postam as conquistas, mas você não sabe o que está por trás dos bastidores, né? Então eu ficava sempre ali olhando as minhas amigas que estavam conquistando algumas coisas e eu ainda não tinha chegado naquele ponto, e eu chorava, eu ficava triste, eu pensava que eu era um fracasso, que eu nunca ia conseguir chegar onde eu queria, que eu nunca ia conseguir conquistar os meus sonhos. Só que eu não tinha paciência de esperar, que também ia chegar a minha hora. Então, por que não fazer cada dia plantar a minha sementinha, né? Então, parem de ficar olhando a vida das outras pessoas, porque você não sabe o que a pessoa passou para chegar até lá. Todo mundo tem um começo. Então, ao invés de você ficar só olhando e desejando ter a vida das outras pessoas, invista em você, invista em conhecimento, invista em ser a melhor profissional que vocês possam ser. Que eu garanto para vocês com toda certeza, se vocês forem o melhor que vocês puderem ser, vocês vão conseguir ter sucesso. Só que o sucesso ele não chega do dia para noite, ele é uma construção, tá, gente? Então era essa mensagem que eu tinha para dar para vocês. Eu vou esperar todos vocês na jornada, tô ansiosa aqui para segunda. Tô preparando aulas maravilhosas para vocês, como eu nunca preparei, assim, vai estar muito especial, porque a gente tá faltando aí 3 meses para acabar o ano, praticamente, né? Então a gente teve um 2022 inteiro aí pela frente. Provavelmente quando você passou lá pela virada de 21, 22, você fez vários planos para esse ano que eu tenho certeza que às vezes você não tirou do papel. Então não tá tarde para você tirar esses sonhos do papel, para você começar a escrever uma nova história. 2022 tá aí cheio de oportunidades. A gente tem aí o final do ano chegando, que é uma das datas que você mais vai conseguir vender, mais vai conseguir faturar. E que delícia se a gente puder começar já com o pontapé aí pro final do ano, começar a faturar. Já pensou você passar aí a virada, vendendo pra caramba, começar já 2023 com um novo foco, já colocando tudo em prática. Isso vai ser maravilhoso. Você já começa o ano assim, com tudo novo, sem aquele livro inteiro de planos que a gente sempre deixa na gaveta e não coloca em prática, tá? A live vai ficar salva aí essa semana para quem quiser acompanhar, então quem chegou depois pode assistir que ela vai ficar disponível, tá, gente? Aguardo todas vocês. Quem ainda não se inscreveu, clica ali no link da bio e participa da jornada, tá, gente? Um beijão e até segunda! Ah, e quem não tiver, vão me acompanhando pelos stories que vai ter muito conteúdo até segunda, tá? Então não deixem de assistir todos os dias, eu tô postando coisa lá e hoje não vai ser diferente. Um beijão para todos vocês!